Olá pessoal, hoje nós vamos ler aqui uma notícia da CNN Internacional, que é Irã, os Estados Unidos e Irã, negociações técnicas serão retomadas semana que vem, diz Paquistão. Então aí é o lugar onde os Estados Unidos está se reunindo com o Irã para dar continuidade a essas negociações aí, a qual Estados Unidos e Irã vêm conversando, e também Israel aí por detrás faz parte dessas negociações, né? O porta-voz paquistanês destaca que resultados positivos dependem do progresso nas conversas sobre o acordo provisório. Essa aqui é a imagem aí do Irã, né? As negociações em um nível técnico entre Estados Unidos e Irã devem ser retomadas na próxima semana, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão. As negociações continuam. Trata-se apenas de uma pausa temporária, não de uma suspensão do processo, afirmou o porta-voz da chancelaria paquistanesa, Tahir Hossain Adrabi, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira. O memorando do entendimento assinado na semana passada entre Estados Unidos e Irã visa interromper os combates, abrir o Estreito de Hormuz e oferecer alívio econômico a Teherã em troca de compromisso de nunca desenvolver armas nucleares. Então aí foi um acordo parcial aí entre Estados Unidos e Irã, onde todo mundo achou que já era esse grande acordo sobre esse final dessa ofensiva, mas não, só foi para conter ali os combates, até para dar um refúgio ali para Teherã, receber todas as suas mercadorias e também ali evitar esse desgaste a qual os Estados Unidos já está tendo aí com o restante do mundo e principalmente com a sua economia interna, né? No entanto, o acordo deixa detalhes cruciais, como o futuro do programa nuclear de Teherã e seus estoques de urânio enriquecido, para serem definidos ao longo de 60 dias de negociação de alto risco. Este é o início de um processo. Resultados e desfechos positivos ficarão mais claros à medida que houver progresso, declarou Adrabi. As negociações voltadas para alcançar um fim definitivo para a guerra com o Irã mantêm seu ritmo, com avanços de implementação do acordo inicial do país, com os Estados Unidos ganhando forma. Paralelamente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajará aos Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein até quinta-feira para discutir as negociações entre Washington e Teherã. O Irã também deve realizar conversa com os estados do Golfo Pérsico sobre segurança regional na próxima etapa das negociações com os Estados Unidos, segundo o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Então aí é o que o secretário de Estado lá, que é o Marco Rubio, né, vai viajar para os Emirados Árabes ali, também para tentar avançar com algum representante iraniano essas negociações que estão tendo com o Irã. Então, você tendo uma presença ali de um secretário importante, que nem o Marco Rubio, nos Estados Unidos se fazendo presente ali nessas negociações, isso dá mais credibilidade ao processo de negociação, a qual também os Estados Unidos não vão conseguir manter todas as suas demandas. Acho que eles não vão conseguir acabar com o programa nuclear iraniano. Eles vão conseguir talvez reduzir o seu andamento, mas em anos e algumas instâncias que eles tiverem, mas não vão conseguir acabar com o programa nuclear iraniano, porque isso também prejudica o Irã de certa forma. O Irã não vai negociar algo ali de sua soberania, que é algo que ele quer, que ele precisa, e principalmente ele se sente atacado pelos países ali em sua volta que tem negociações com os Estados Unidos e ali principalmente Israel, né? Então ele quer ter essa arma nuclear para um caso de guerra mais avançada contra o Estado de Israel. Linha direta no Estreito de Hormuz. O Irã e os Estados Unidos concordaram em estabelecer uma linha direta para o Estreito, visando prevenir e resolver quaisquer mal-entendidos com outros países durante a passagem de navios por esse ponto estratégico do comércio de petróleo. Segundo o principal negociador de Teherã, Mohammad Bagher Ghalibaf, o tráfego pelo estreito vem aumentando gradualmente segundo os dados da Marine Traffic, mas ainda permanece bem baixo nos níveis anteriores à guerra. Então, é algo que vai ser aumentado gradativamente. E é claro, como a notícia trouxe antes da guerra, o fluxo era muito mais intenso. Mas agora percebe-se um aumento gradual
por conta dessas negociações. Então, o que a gente vê é que essas negociações estão produzindo efeitos positivos estão aumentando gradualmente, mas não é isso que a gente espera de acontecer no mundo. O que o mundo olha e espera? Que rapidamente esse conflito seja resolvido, porque está impactando a economia mundial, principalmente a economia de petróleo. As mensagens sobre o programa nuclear. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que Teherã concordou em permitir a entrada de inspetores nucleares no país, descrevendo a medida como o primeiro passo para a desnuclearização permanente do Irã. Então você vê aí que o J.D. Vance ele fala isso, mas eu não acredito, e ninguém acredita praticamente nisso, que o Irã vai se desnuclearizar. Eles vão permitir que esses inspetores visitem o país, é claro, para diminuir talvez esse avanço do programa nuclear, mas diminuir não quer dizer acabar com esse programa nuclear. Então, é claro que os Estados Unidos vai falar isso para se vangloriar e até para dar uma boa mensagem internacional de que eles vão acabar com esse programa, mas ninguém acredita que é isso. No entanto, o Irã negou ter assumido os novos compromissos de monitoramento. A mídia estatal informou que o país não negociou a questão nuclear durante 18 horas de discussão. Ativos iranianos congelados. Vence delineou uma iniciativa para descongelamento de ativos iranianos que concedia a Washington o poder de aprovação sobre Teherã, sobre o que Teherã poderia adquirir com esses recursos. Enquanto isso, Ghalibaf afirmou que o acesso do Irã a 12 bilhões de dólares de seus fundos congelados foi concretizado durante a negociação na Suíça. Sanções temporárias, O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos concedeu uma isenção de 60 dias para a venda de petróleo iraniano, cumprindo um dos principais compromissos do acordo entre os países. A medida permite que o Irã venda e entregue o petróleo sem sofrer sanções a quase todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, até meia-noite de 21 de agosto. Então aí é algo que já se iniciou, provavelmente nessa quarta, iniciando 60 dias até dia 21 de agosto. Aí. Foco de Trump na questão nuclear. O presidente Trump afirmou que impedir o Irã de obter uma arma nuclear é mais importante do que as preocupações com as possíveis consequências econômicas de uma ação militar prolongada, incluindo o risco de uma depressão global. Trump reiterou que a ação militar continua sendo a opção caso o Irã não cumpra o acordo. Então aí o presidente Trump, na sua mente, ele tem isso que se ele conseguir prolongar essa batalha nuclear, essa batalha aí com o Irã, naturalmente ele acha que o Irã vai ceder parte do seu programa nuclear. Mas não é o que a gente está vendo. Essa guerra já está se prolongando e o Irã não está, de certa forma, aí, cedendo algo para os Estados Unidos. Eles só cedem aquilo que eles querem. Você vê que não é uma pressão dos Estados Unidos para eles ceder obrigatoriamente. Eles estão cedendo porque vantajoso é para eles. Então, como eles cederam lá parte para o Estreito de Hormuz ali, esses navios trafegar gradualmente, mas aí eles receberam essa recompensa aí de 60 dias, o seu petróleo pode ser vendido para qualquer país. Então, nesses 60 dias, eles vão vender o máximo que eles podem, inclusive para os Estados Unidos. Então, é uma medida diferente aí do que o presidente Donald Trump acha, Vou soltar um pouco esse vídeo aqui da análise da CNN, Os Estados Unidos suspendem sanções ao petróleo iraniano. Você já viu aqui no nosso telão que a gente volta falando da guerra no Oriente Médio, depois de um fim de semana de paralisação das negociações, ameaça para cá, ameaça para lá, ameaça inclusive de fechamento novamente do Estreito de Hormuz. Agora os Estados Unidos estão dizendo, olha, avançamos nas negociações e mais. O presidente Donald Trump disse também que o Irã vai permitir a entrada de inspetores nucleares no país. Mas o regime iraniano está negando, dizendo que não fez novos compromissos. Esse é um ponto chave dessa negociação, uma das grandes preocupações que inclusive parecia faltar naqueles pontos do acordo daqueles pontos que foram relatados, que foram divulgados na semana passada. Vamos para Washington com a nossa Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite, bem-vinda aqui ao Hora H. Parou e avançou de novo? É assim que estamos agora, minha querida?
Pois é, Thaís, aparentemente sim, mas pode parar de novo porque as declarações contraditórias continuam, Thaís. Os Estados Unidos afirmam, então, que o Irã permitiu sim, ou vai permitir, que agentes da Agência Internacional de Energia Atômica entrem no país para inspecionar instalações nucleares. O objetivo é garantir que o Irã não está desrespeitando termos dos acordos e desenvolvendo, enriquecendo urânio no nível suficiente para desenvolver uma arma nuclear. Agora, o que o Irã disse é que não há nenhum novo compromisso em relação a isso, que já há uma cooperação com a Agência de Energia Atômica, mas que não há nenhum tipo de novo compromisso, ao contrário do que diz os Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, foi às redes sociais para dizer que todos os envolvidos estão cientes de que os agentes vão sim entrar no Irã. Ele diz que o Irã fez isso para garantir uma honestidade nuclear no futuro. Foi esse o termo usado por Donald Trump. Agora, a primeira questão, se de fato o Irã concordou com isso, vai facilitar o acesso desses agentes ou não? E o segundo ponto é que mesmo que o Irã concorde que essas inspeções aconteçam, tudo isso lembra muito um cenário que já existia lá atrás, quando Barack Obama assinou o acordo nuclear com o Irã, e que previa exatamente isso, previa essas inspeções e previa a retirada de sanções impostas contra o Irã, porque essa retirada começou a valer hoje também, Thaís. Os iranianos podem agora, por um prazo de pelo menos 60 dias, ou seja, enquanto durarem essas discussões previstas no memorando de entendimento, os iranianos podem produzir, entregar, vender petróleo. Então, uma retirada das sanções, o Departamento do Tesouro anunciou essa retirada e isso prevendo, então, a entrada desses agentes e essas inspeções. Algo que, como eu disse, já acontecia naquele antigo acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, do qual Donald Trump tirou os Estados Unidos, criticando muito esse acordo. Então, a pergunta que fica aqui é o que exatamente os Estados Unidos conseguiram com essas negociações depois dessa guerra? Mas tem um ponto importante, que é a gente lembrar que aquele acordo era um acordo final, um acordo que levou quase 2 anos para ser negociado, e o que a gente tem agora é uma espécie de acordo provisório, esse memorando de entendimento prevendo essas discussões por pelo menos 2 meses, discussões que podem se prolongar para aí sim chegar a um acordo final. Então, preciso ter muito cuidado quando a gente compara essas duas coisas. Apesar disso, há sim os questionamentos sobre se o Irã vai permitir essas inspeções na prática e se as negociações vão andar para além disso, para além de uma situação que já existia no acordo nuclear do passado, Thaís. Então aí também o que a gente tem que saber é uma coisa muito diferente do que acontece nas negociações formais e naquilo que Donald Trump fala. Então, as negociações formais estão caminhando, com seus secretários indo ali, mas as declarações de Donald Trump são totalmente ao contrário. Então, isso não se resume ao fato de que, mesmo ele dando essas declarações, algo não esteja andando, né? Então, acho que os acordos estão andando aos poucos. Claro que Trump vai falar para sua base ali nos Estados Unidos e para a gente vai parecer que, poxa, o que está acontecendo? Ele fala uma coisa e os acordos são indo de uma maneira totalmente diferente, mas não, os acordos estão andando, os seus secretários de guerra estão fazendo o seu trabalho e eu acho que aos poucos aí a gente pode ver futuramente uma negociação que traga vantagens para os dois países, tanto para o Irã quanto para os Estados Unidos. Mas o que a gente tem no meio aí é Israel. Israel não quer esse acordo e vamos ver o que vai acontecer conforme esse tempo. Então você que gostou dessa notícia, deixe seu like no canal, compartilhe esse vídeo e um abraço a todos.